Olá, meu nome é Carlos Vinícius Alves Ribeiro, sou promotor de justiça em Goiás, mestre e doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e professor de Direito Público na Universidade Federal de Goiás. Durante essa semana, estamos discutindo e estudando junto aqui no Saber Direito o Ministério Público, em especial as atribuições extrajudiciais do Ministério Público. Em nossa primeira aula, fizemos uma investigação da origem remota e da origem no Brasil dessa instituição. Em nossa segunda aula, investigamos, lançando os olhos para trás da Constituição de 1988, o surgimento da atribuição ou das atribuições extrajudiciais do Ministério Público. E chegamos ao momento de passar em revista as atribuições extrajudiciais do Ministério Público. Portanto, o tema de nossa aula de hoje é funções extrajudiciais do Ministério Público em espécie. E, mais uma vez, temos a honra de ter aqui conosco 3 alunos, o Eliseu, a Renata e o Josenildo, que nos acompanharão no dia de hoje com essa terceira aula sobre Ministério Público e participarão conosco ao final com suas dúvidas e com suas perguntas. Você de casa também pode mandar a sua dúvida para saberdireito@stf.jus.br. Portanto, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, em que faremos a colheita de todo o ferramental extrajudicial de atuação do Ministério Público, temos que lembrar alguns pontos relevantes da última aula que nos permitirá ir adiante, andar com a aula de hoje. E que pontos são esses? Nas últimas aulas, dissemos que em determinada fase da história o Ministério Público sofreu uma apartação ou uma cisão de suas atribuições. Se antes apenas exercia a atribuição criminal, em determinado momento passa também a exercer a atribuição civil. Também em determinada fase da história brasileira, o Ministério Público desvincula-se dos poderes clássicos do Estado. O Ministério Público sai do Poder Executivo, desvincula-se do Judiciário e passa a ser, nos dizeres do professor Canotilho, mestre português constitucionalista, órgão constitucional de soberania. Portanto, reconhecemos nas aulas pretéritas que o Ministério Público exerce parcela de poder do Estado, não apenas ao manejar ações criminais, não apenas no momento de exercer a força do Estado contra os cidadãos, mas ele exerce também parcela de soberania do Estado quando é legitimado por alguns instrumentos a tutelar direitos que nós chamamos, na aula passada, de direitos meta-individuais ou de direitos transindividuais, reconhecido inicialmente lá na Lei Nacional de Defesa de Política do Meio Ambiente. A Lei Nacional de Política do Meio Ambiente, de 1981, reconheceu o primeiro direito meta-individual, o direito ao meio ambiente equilibrado. E dali ele começa a municiar o Ministério Público com um ferramental para a tutela deste direito meta-individual, que é o direito do meio ambiente equilibrado. Portanto, nós começamos a aula de hoje passando em revista os instrumentos e de onde surgiram esses instrumentos de soluções extrajudiciais de conflitos. Vejam, senhores, que como foi dito na aula passada, o Ministério Público atuar extrajudicialmente ou paralelamente ao judício, ao poder judiciário, é algo que surgiu muito mais da atuação cotidiana que propriamente de um reconhecimento ou de uma atribuição legal de competência. O que eu estou dizendo aos senhores é o seguinte: se há uma gênese possível e não questionável de atuação extrajudicial do Ministério Público, ela está no atendimento ao público. Quando o membro do Ministério Público, já com atribuições cíveis decorrentes lá do Código Civil de 16 e logo depois do Código de Processo Civil de 1939, quando ele recebe aquela pleiade, aquele plexo de atribuições cíveis, principalmente na tutela de interesses de menores, de incapazes, o Ministério Público passa a atender as pessoas, a ouvir as partes, a ouvir as lamúrias das pessoas. E ao fazer isso, ele recebe as partes, recebe o João, mas recebe a Maria.
E ao ouvir o conflito entre ambos, o Ministério Público costumava compor as partes. É dizer, ao invés de eu ouvi-los e ajuizar uma ação, eu posso muito bem resolver o problema de vocês, sugerir uma solução, um arbitramento na linguagem técnica de hoje, o arbitramento de direitos. O Ministério Público, naquela fase do atendimento ao público, já exercia arbitragem, termo que naquela época ainda não era utilizado. Ele arbitrava, ele ponderava os direitos, ele ponderava os interesses e exercia ali uma sugestão que era geralmente acatada e não precisava mais ir a juízo para solucionar os problemas. Portanto, é ali que surge, que é a gênese da atuação extrajudicial ou fora do judício do Ministério Público. Logo depois, nós vimos, nasceu no Brasil, ou surge no Brasil, o artigo do professor Capelletti, principalmente em 75, esse artigo reverbera na doutrina brasileira, a ponto de se fazer um seminário na Universidade de São Paulo, onde se discutia as bases desse artigo. O reconhecimento de direitos que transbordam o indivíduo, meta-individual ou transindividuais, e mais que isso, o aparelhamento de alguma instituição para tutelar esses direitos. E ali surge aquele embate que os senhores viram na aula passada, entre o grupo da professora Ada Pellegrini Grinover, da Universidade de São Paulo, o professor Kazu Watanabe, o professor Cândido Rangel Dinamarco, e o grupo do Ministério Público, encabeçado pelo professor Edson Milaré, ligado inclusive à atuação do meio ambiente, e o professor Nelson Neri Júnior, que é um processualista muito conhecido dos senhores. Portanto, nessa discussão toda surge um projeto, que primeiro sai lá do Largo de São Francisco, com a professora Ada, um projeto de lei de ação civil pública, e é encampado depois pelo grupo do Ministério Público que, aproveitando o esqueleto, aproveitando o desenho deste projeto da professora Ada, faz um novo projeto, mudando algumas coisas que para eles parecia fundamental. O que parecia fundamental ser modificado naquele projeto era a competência para a tutela dos interesses meta-individuais. Isso era fundamental. E esse grupo do Ministério Público, principalmente professor Nelson Neri, professor Edson Milaré, eles tiveram um papel muito importante, porque para além de deslocar o protagonismo do manejo de ação civil pública dos outros entes, e há vários entes legitimados para ação civil pública lá na Lei de Ação Civil Pública, para além de fazer esse deslocamento, eles fazem outra coisa muito relevante. E a outra coisa muito relevante que eles fazem é a criação de um mecanismo, de uma ferramenta que no projeto da professora Ada não existia. Essa ferramenta, e eu já adiantei inicialmente na aula passada, é o chamado inquérito civil público. E o que é o inquérito civil público? Se os senhores forem pesquisar na doutrina mais tradicional, na doutrina mais clássica, e principalmente na doutrina engajada em Ministério Público, os senhores vão vislumbrar um conceito de inquérito civil público muito atrelado ao conceito de inquérito policial, fazendo um paralelo ao inquérito policial. E vão dizer aos senhores, olha, inquérito civil público é uma ferramenta titularizada exclusivamente pelo Ministério Público, e isso nós não vamos divergir, porque de fato, tanto na Lei de Ação Civil Pública quanto na Constituição logo depois de 1988, o único titular do inquérito civil público é de fato o Ministério Público. Ainda que tenhamos outros titulares para a ação civil pública, para o inquérito civil público, só um titular, o Ministério Público. Portanto, vão dizer os doutrinadores engajados na instituição, o Ministério Público é uma ferramenta, é um instrumento de que dispõe em caráter de exclusividade o Ministério Público para investigar violações a direitos meta-individuais, violações ao meio ambiente, violações à saúde, violações à probidade administrativa, e para instrumentalizar o Ministério Público, essa mesma instituição, para o posterior ajuizamento de ação. Vejam, senhores, o paralelo que foi feito. Para a doutrina mais tradicional em Ministério Público, o inquérito civil público nada mais é que um paralelo do inquérito policial, feito pela Polícia Judiciária. E por que um paralelo? Porque o inquérito policial ele tem uma serventia. Qual é a serventia? Embasar ação penal pública. É a única serventia do inquérito policial.
O inquérito policial serve para que a polícia judiciária investigue o crime, remeta aquele inquérito ao Ministério Público, que é o titular exclusivo da ação penal pública, e esse Ministério Público, convencido da violação de alguma norma, do cometimento de algum crime, ajuiza, deflagra a ação penal pública. Pois bem, a doutrina especializada em Ministério Público, ao olhar para o inquérito civil público, fala, olha, isso aqui nada mais é do que um inquérito policial do Ministério Público e destinado à apuração, à investigação de fatos que digam, de fatos que tenham a ver com violações de direitos meta-individuais, com violações de direitos transindividuais. Dizem mais, vão dizer que o inquérito civil público, ele é algo que diz apenas ao Ministério Público. Portanto, o inquérito civil público não é do interesse de mais ninguém, além da própria instituição. E por que assim? Porque no raciocínio, no drive de quem desenvolve esse tipo de pensamento, o inquérito civil público ele tem uma serventia interna. Ele só serve para uma coisa, para embasar o ajuizamento de uma ação civil pública, para acolher elementos e formar a convicção do promotor de justiça, do procurador da República, para o ajuizamento de uma ação civil pública. Agora, eu proponho aos senhores um outro drive, que nós vamos perceber nas próximas aulas, a começar de agora. Vejam, senhores, se nós temos uma instituição, independente de todas as outras instituições do Estado, com autonomia e independência suficiente, inclusive no âmbito interno. Se nós temos uma instituição que recebeu do ordenamento jurídico brasileiro mais que o reconhecimento de sua capacidade de autossolução de conflitos, de não levar os conflitos ao judiciário, mas de buscar uma solução interna, de buscar uma solução no próprio Ministério Público, por que reconhecer que o inquérito civil público só tem serventia interna, só tem serventia ao poder, ao próprio Ministério Público e mais a ninguém? Parece ser uma restrição que não tem muita justificativa quando nós abrimos o mapa das atribuições extrajudiciais e olhamos que aquilo ali, todas aquelas ferramentas que nós vamos passar em revista agora, tem uma justificativa. Não foram otorgadas pelo ordenamento jurídico pelo acaso. Existe uma justificativa para aquele ferramental. E nós já passamos de agora em diante a olhar especificamente cada uma dessas ferramentas. Quando nós olhamos para a Lei de Ação Civil Pública, além do inquérito civil público, e agora nós já vamos esquecer a ação civil pública, pois a ação civil pública ela é judicializada, é ação, portanto. Quando eu olho só para o inquérito civil público, eu percebo que a Lei de Ação Civil Pública, a pretexto de tratar da ação civil pública, outorgou ao Ministério Público uma ferramenta, que é o inquérito de que tratávamos agora. Mas ele outorgou algo mais, ele disse algo mais. Ele disse ao Ministério Público o seguinte, olha, no interior disso aí, que eu estou chamando de inquérito civil público, que só você pode manejar e mais ninguém, nenhum outro titular ou nenhum outro legitimado da ação civil pública manejará o inquérito civil público, dentro deste instrumento, que eu chamo agora de inquérito civil público, você tem algumas possibilidades. Você pode, por exemplo, Ministério Público, independente de qualquer outra instituição, independente de ir a juízo, você pode, por exemplo, notificar o fulano para vir prestar depoimento sobre os fatos que você está investigando. O que significa um paralelo entre a intimação feita em juízo. A Lei de Ação Civil Pública, no inquérito civil público, autorizou que o Ministério Público fizesse notificações. Notificações para que as pessoas notificadas comparecessem no Ministério Público e prestassem esclarecimentos, depoimentos, trouxessem fatos sobre aquilo que interessa e que é investigado no corpo do inquérito civil público. Mais que isso, na redação originária, há também a possibilidade de o Ministério Público requisitar documentos, requisitar perícias. O Ministério Público pode, por exemplo, expedir uma requisição pedindo um documento para qualquer órgão ou para qualquer pessoa para instruir, para formar a convicção dentro do inquérito civil público.
E fazendo um parênteses, nós podemos chegar a uma pergunta. Olha, mas o Ministério Público ele tem legitimidade para requisitar qualquer tipo de documento? Qual é a barreira e qual é o limite para essa requisição dentro do inquérito civil público? É claro que existe limite. O Ministério Público não poderá fazer uma requisição que viole, por exemplo, um direito fundamental, e essa requisição, se houver o risco de violação a direito fundamental, ela deve passar pelo judiciário para fazer uma triagem, para que façamos uma triagem da necessidade ou da possibilidade, de fato, de nós fazermos essa requisição. Mas as requisições que o Ministério Público faz, geralmente, são requisições direcionadas aos órgãos públicos, às demais instituições do Estado. E era por isso que naquele momento, lá em 1988, o Ministério Público precisava romper com o Estado. Ele não poderia mais ser serviente ao Estado, porque, vez ou outra, ou quase sempre, o Ministério Público luta contra o Estado na garantia de direitos meta-individuais ou na tutela de direitos transindividuais. Há pouco tempo houve uma grande discussão na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de uma requisição que foi feita pelo Ministério Público, direcionada ao Ministério da Aeronáutica, sobre documentos que tratavam de um acidente aeronáutico em que mais de 90 pessoas faleceram. O Ministério Público, no corpo de um inquérito civil público, instrumento extrajudicial titularizado pelo Ministério Público em exclusividade, expediu uma requisição ao Ministério da Aeronáutica dizendo: olha, eu quero todos os documentos que tratam deste acidente. Pois bem, o Ministério da Aeronáutica negou o fornecimento dos documentos dizendo: isso aqui está sob investigação, isso aqui é sigiloso e eu não posso enviar ao Ministério Público. A questão foi parar na Justiça, o Superior Tribunal de Justiça julgou e disse o seguinte: não existe documento confidencial no Estado que o Ministério Público não possa ter acesso, se está no âmbito de investigação específica dele. Portanto, não interessa se o senhor concluiu ou não a sua investigação, autoridade aeronáutica. O que interessa é que eu quero ter acesso ao que o senhor investiga agora para instruir o meu inquérito civil público. Essas decisões judiciais, elas robustecem o próprio texto constitucional ou o próprio texto legal ao reconhecer e ampliar ou reconhecer a amplidão, o tamanho da possibilidade de requisição interna do Ministério Público. Portanto, já disse para os senhores, nós temos de pronto, com a própria Lei de Ação Civil Pública, 3 ferramentas: o próprio inquérito civil público, a requisição e a notificação. E não para por aí, não. Logo depois, a Constituição, já em 1988, vejam, a Lei de Ação Civil Pública, ela é de 85, a Constituição, já em 88, reconhece lá no artigo 129 a possibilidade do Ministério Público instaurar e presidir, em caráter de exclusividade, o inquérito civil público. Então, vem a Constituição de 88 e robustece aquela competência que o Ministério Público havia recebido da Lei de Ação Civil Pública. Mais que isso, também lá no 129 da Constituição, junto ou logo depois do inquérito civil, a própria Constituição diz: Ministério Público, você poderá, por exemplo, requisitar documentos, você poderá requisitar perícias, você poderá notificar pessoas para bem instruir o seu inquérito civil público. Veio primeiro, então, a Lei de Ação Civil Pública, 1985, a Constituição, em 1988, reconhecendo ou robustecendo esse ferramental, e logo em seguida, em 1990, 2 instrumentos importantíssimos na história do Ministério Público. O primeiro instrumento, muito importante, é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de julho de 1990. E por que esse instrumento, essa ferramenta jurídica, essa norma jurídica, ela é tão relevante para o que nós estamos tratando hoje? Porque foi o ECA, depois da Lei de Ação Civil Pública, depois da Constituição, que atribuiu ao Ministério Público a possibilidade de o Ministério Público fazer algo que é importantíssimo
para atuação extrajudicial. E que algo é esse? Termo de ajustamento de conduta ou ajustamento de conduta. Se os senhores fizerem um mapeamento da atribuição extrajudicial do Ministério Público, e se há uma ferramenta importante para a atuação extrajudicial do Ministério Público, essa ferramenta é o ajustamento de conduta. Vejam, essa ferramenta não surgiu, repito, com a Lei de Ação Civil Pública. Esta só criou o inquérito civil, exclusividade do Ministério Público, a ação civil, em que o Ministério Público é um dos titulares, requisições e notificações. A Constituição, logo depois, reconhece os mesmos institutos. E apenas depois, 2 anos depois da Constituição, ou quase 2 anos depois da Constituição, em 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que o Ministério Público, ali ela tratava de questões apenas de crianças e de adolescentes, faça ajustamento de conduta. E nós já vamos falar o que é ajustamento de conduta. E em seguida, no mesmo ano, também em 90, o CDC, outro instrumento importantíssimo quando estamos investigando as atribuições extrajudiciais e direitos meta-individuais que cabe ao Ministério Público tutelar. O Código de Defesa do Consumidor, também de 90, fez uma alteração muito importante lá na Lei de Ação Civil Pública de 1985. E que alteração foi essa? O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, pega o ajustamento de conduta que surge em 90, lá no ECA, incorpora para dentro do CDC, admite ajustamento de conduta em matéria de consumidor e faz algo mais. Ele pega o ajustamento de conduta e leva lá para a Lei de Ação Civil Pública. Portanto, a Lei de Ação Civil Pública, ela fica madura apenas em 90. E por que ela fica madura apenas em 90? Porque foi apenas em 1990 que ela ganhou todo o seu ferramental, que nós vamos passar em revista com mais detalhes logo em seguida. Só em 90 que nós temos todo o ferramental de que o Ministério Público ainda hoje dispõe para a sua atuação ou para o desincumbimento de sua atuação extrajudicial. O que eu estou dizendo para os senhores é o seguinte: não foi com a Lei de Ação Civil Pública e não foi com a Constituição que o Ministério Público teve todas as suas ferramentas disponíveis. Isso apenas aconteceu lá em 1990 com o ECA primeiro e depois com o CDC, que incorpora na Lei de Ação Civil Pública, lá de 85, o restante das ferramentas que o Ministério Público passaria a dispor a partir de então. Vejam, senhores, quando estamos tratando de ferramentas extrajudiciais para a solução de conflitos, temos que pensar no seguinte: que atuação e qual é a praia do Ministério Público? Qual a praia do Ministério Público para o manejo dessas ferramentas? De que área especificamente estamos tratando? Do que especificamente estamos tratando? O Ministério Público, é verdade, principalmente na tutela de interesses meta-individuais, de interesses transindividuais, ele exerce o que nós chamamos controle. E por que exerce controle? O que faz o Ministério Público quando verifica, quando investiga por meio de seu inquérito civil público, se a saúde de determinado município vai bem ou vai mal? O que faz o Ministério Público ao investigar se o rio que abastece determinada cidade de água vai bem ou vai mal? O que faz o Ministério Público ao mapear as finanças públicas, ao analisar a atividade administrativa, ao olhar os documentos públicos, ao mapear o que faz o gestor público, se não controlar ou se não mapear a atividade administrativa? Resumindo, nesta atuação de interesses ou de tutela de interesse meta-individual, o Ministério Público exerce algo que nós temos que fixar agora. O Ministério Público exerce controle. E reconhecer que o Ministério Público, nessa atuação extrajudicial, exerce controle, não significa pouca coisa. Pois nós vamos ter que fixar, por mais que pareça simples, e não é, o que nós entendemos por controle. E o que é controle no entendimento dos senhores? A maioria vai me dizer, olha, controlar é você aplicar penalidade, é você aplicar sanção. Isso é controlar.
Quem pode aplicar sanção está exercendo o controle. Bom, isso pode não ser suficiente e sequer pode ser verdade em determinadas circunstâncias. Porque controle é além disso. E controle carece de uma discussão anterior a isso. E por que estou dizendo isso? Porque controle não é só sancionar. Controle não é apenas aplicar sanção a quem descumpre algo que deve ser feito. Controle significa vigiar. Controle significa orientar. E controle significa corrigir se for possível. E aí, indago dos senhores. Ao fim e ao cabo, se o Ministério Público, manejando seus instrumentos extrajudiciais, não conseguir corrigir algo que obrigatoriamente tenha que ser corrigido, por exemplo, improbidade administrativa, ele vai ter que ir ao judiciário para aplicar uma sanção. Mas e antes disso? Antes disso não existe um controle feito pelo Ministério Público? Vigiar não é controlar? Orientar não é controlar? O controle é atividade que apenas possui aquele que, para além de sondar a regra e a observância da regra por outra pessoa, tem a possibilidade de aplicar uma penalidade. Ou, como dizem os italianos, uma medida. Controle predica ou não medida? Controlar predica ou não a possibilidade de quem controla ir lá por ele próprio e corrigir a atuação? Parece que não. Controlar vai antes disso. Controlar é vigiar. Controlar é orientar. E por isso, me parece, e acho que estamos de acordo, o Ministério Público exerce controle. Exerce controle dos direitos e dos interesses meta-individuais. Não um controle de restrição de gozo e de fruição desses direitos por seus titulares, mas um controle de garantia. Um controle para que esses direitos meta-individuais, para que esses direitos transindividuais não sejam tolhidos dos seus todos titulares por atividades que podem ser de privados, relação de horizontalidade, ou por atividades, muitas vezes, do próprio Estado, um dos grandes violadores de direitos. Portanto, fixamos que o Ministério Público exerce controle. E se há um controle, ou se há uma cisão possível dentro de controle, é necessário reconhecermos que o controle que o Ministério Público exerce é muito mais, principalmente na atividade extrajudicial, um controle de vigilância e de orientação que propriamente um controle de correção. Mas quando nós entramos especificamente nas atribuições extrajudiciais, podemos fazer um mapa dessa atribuição. Ou seja, quando o Ministério Público vai exercer a sua função de controle, quando o Ministério Público vai exercer a sua função de controlar a fruição dos direitos meta-individuais, para além da ação civil pública, ele tem outros instrumentos. Inquérito civil e todos os demais que eu já falei anteriormente. E nós passamos, então, a mapear escalonadamente todas essas ferramentas. É como se pudéssemos deitar aqui sobre uma mesa todo o ferramental que o Ministério Público tem a seu dispor para exercer a sua atividade de controle. Só que eu não quero saber, neste momento e nestas aulas, do seu ferramental de controle judicial. Esse não nos interessa agora. Eu quero saber o que o Ministério Público pode fazer por ele próprio. O que o Ministério Público pode fazer por seus próprios meios, em sua própria instituição, sem ter que se socorrer do judiciário. E aí nós começamos. Imaginemos os senhores que sejamos, todos nós, promotores de justiça ou procuradores da República em alguma cidade. E nós vamos perceber a violação a algum direito. E podemos pegar qualquer direito. Podemos pegar, por exemplo, uma violação à moralidade administrativa. Vamos imaginar, hipoteticamente, e apenas hipoteticamente, porque nunca ouvimos falar disso, algum prefeito que viole ou que use indevidamente o patrimônio público, o erário público. É coisa de ficção, mas serve para exemplo de doutrina. Portanto, imaginemos, os senhores, um prefeito violador da moralidade. E nós somos promotores de justiça, nós somos procuradores da República.
e vamos ter que atuar. E vamos atuar como? Primeira pergunta. Eu tenho que olhar para aquele panorama de possibilidade de violação da probidade administrativa e reconhecer que naquele panorama, que naquela situação fática, pode haver a violação de um direito meta-individual. Que direito é esse? O meu direito a viver em uma sociedade em que haja moralidade administrativa, a não ser violado na probidade administrativa. E aí nós podemos começar a nossa investigação por meios próprios. E que meios são esses? Vamos começar do primeiro. Eu devo instaurar inquérito civil público, porque essa é a ferramenta que eu tenho para investigar a violação a um direito meta-individual, a um direito transindividual, à probidade administrativa. Eu posso, por exemplo, instaurar o inquérito civil público. Mas imagine que eu não tenho informação suficiente sequer para instaurar o inquérito civil público. Imaginem os senhores que eu recebi uma notícia anônima de que o prefeito desvia verba e eu não tenho nenhuma prova. Eu não tenho prova sequer para iniciar uma investigação. O que eu faço? Nada é algo que eu não posso fazer. Eu tenho, portanto, que usar os instrumentos que eu tenho, porque eu recebi atribuição para isso. O primeiro instrumento, portanto, que é possível de ser utilizado é a investigação preliminar. É o primeiro instrumento que o Ministério Público pode utilizar para investigar um desvio, ou nós chamamos também de procedimento de investigação prévia. Neste procedimento, que muito se assemelha ao inquérito civil público, mas é anterior ao inquérito civil público, eu busco informações anteriores ao próprio inquérito civil público para instaurar o inquérito civil público. Se eu recebo uma notícia de que há um desvio de verba, mas eu não tenho nenhum elemento, eu tenho que buscar pelo menos algum fio da meada, a ponta do fio, para instaurar o meu inquérito. E eu posso, por exemplo, instaurar um procedimento preliminar, um procedimento anterior. E faço algumas investigações rápidas anteriores. Por quanto tempo eu posso tramitar este procedimento preliminar? 90 dias. Isso está em uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que trata especificamente sobre as atribuições extrajudiciais do Ministério Público. 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias. Portanto, instaurada essa investigação preliminar, se eu não consigo levantar nenhum dado em 180 dias, eu tenho que arquivar o meu procedimento preliminar, o meu procedimento prévio. Mas imaginemos que eu consiga, neste período, levantar informações capazes de me possibilitar a instauração do inquérito civil público. E aí eu instauro o inquérito civil público. E é ali no inquérito civil público que eu poderei atuar, que eu poderei de fato investigar. Como que eu investigarei? Bom, primeiro, o inquérito civil público, e tenho que dizer aos senhores, ele começa de duas formas. Ou ele começa por uma portaria, eu, tomando ciência por mim mesmo, promotor de justiça, procurador da República, de um fato que caiba a mim investigar, eu faço uma portaria narrando por que está sendo instaurado aquele inquérito, narrando e detalhando os fatos e inicio uma investigação. Ou pode começar também o inquérito civil público por uma representação. Por exemplo, a Renata vai até a promotoria e diz, olha, fiquei sabendo que o prefeito está desviando verba. E aí o inquérito civil público começa por uma representação da Renata. Iniciado o inquérito civil público, o Ministério Público vai dar ciência a toda a coletividade, por meio de publicações oficiais, de que há uma investigação instaurada naquele sentido. O Ministério Público, instaurado o inquérito civil público, vai dar ciência a um órgão da própria instituição, chamado Conselho Superior do Ministério Público, de que há a instauração de uma investigação sobre aquele fato específico. E no corpo do inquérito civil público, o Ministério Público vai ter essa maleta de ferramentas extrajudiciais a seu dispor. E que ferramentas são essas? Ele pode, por exemplo, o Ministério Público, fazer notificações. Eu tiro da minha maleta, da minha grande maleta chamada Inquérito Civil Público, a notificação. E notifico o secretário, notifico a Mariazinha do café, notifico o João da Silva, que pode saber de alguma coisa sobre o que eu estou investigando. Eles comparecem na promotoria e eu vou ouvi-los. Eu posso também requisitar, está lá na minha maleta, no meu ferramental, eu posso requisitar o quê? Uma perícia contábil, por exemplo, nas contas da prefeitura,
para investigar se há algum desvio nas contas da prefeitura. O que mais eu posso fazer dentro do meu inquérito civil público? Eu posso, por exemplo, ao constatar que de fato há alguma irregularidade, mas percebendo que essa irregularidade não é verdadeiramente uma improbidade administrativa, mas é uma má gestão que está levando a uma deficiência em algum serviço público, em algum serviço do interesse público, eu posso fazer algo muito interessante. Uma outra ferramenta muito interessante de que dispõe o Ministério Público na sua atuação extrajudicial, que é a recomendação. E para que serve a recomendação? A recomendação serve para que o Ministério Público encaminhe aquele que está sendo objeto de investigação um entendimento do Ministério Público sobre o que está acontecendo, e nesta recomendação ele recomenda, como o nome diz, uma correção, uma adaptação, um melhoramento das atividades que estão sendo desenvolvidas para que aquilo não desborde em uma ilegalidade. Vejam, a indagação que vem em seguida é, ora, mas recomendação é instrumento de controle extrajudicial do Ministério Público? Bom, claro que é. Por que é? Porque dentro do inquérito civil público eu não estou vigiando a atuação de determinado fato? Estou. Dentro de controle eu não posso tentar corrigir determinado fato? Posso. A recomendação pode fazer isso. A recomendação permite que eu exerça um controle sem um enforcement, que eu exerça um controle mais light, que eu tente corrigir os prumos de alguma atuação em tese irregular, não permitindo que aquela atuação irregular desborde para uma ilegalidade. Portanto, a recomendação é um instrumento muito efetivo de atuação do Ministério Público. Mas imaginemos, os senhores, que eu não consiga solucionar o problema por meio de uma recomendação, ou que eu recomende e o prefeito não acate a minha recomendação. Bom, eu posso concluir, ao ele não acatar a minha recomendação, que ele não está de acordo com o meu entendimento, ou 2, que ele está recalcitrante, ou que ele mesmo sabendo que aquilo pode ter alguma irregularidade, ele não quer corrigir a sua atuação. E aí nós vamos caminhando dentro deste inquérito civil público até chegar no meu próximo instrumento extrajudicial de solução daquele problema. E o meu próximo instrumento extrajudicial é o ajustamento de conduta. No ajustamento de conduta, o Ministério Público propõe, o Ministério Público sugere àquela parte que está sendo investigada que as condutas dela sejam ajustadas. No ajustamento de conduta, que muito se assemelha àquele acordo que antes era feito em gabinete, nas atuações de família do Ministério Público, o Ministério Público pega, sonda o que há de irregular, o que é possível de ser corrigido, o que é possível de ser compensado e regulariza aquela conduta ajustando-a aos ditames legais. Portanto, ao instaurar o meu inquérito civil público, e vejam, antes disso, nós podemos começar uma atuação extrajudicial antes, lá naquele procedimento de investigação preliminar. Nós podemos iniciar tentando buscar elementos ou tentando buscar a ponta que vai me permitir instaurar um inquérito civil público. Naqueles 90 dias, prorrogáveis por mais 90, lá inicia o manejo do meu ferramental extrajudicial. Quando eu busco o fio da meada, quando eu acho onde está o problema, eu inicio ali o meu inquérito. Eu abro a minha maleta e dentro dessa maleta eu tenho várias opções, como já dito. Eu posso notificar pessoas, eu posso requisitar perícias ou documentos e eu posso, lá pelas tantas, recomendar que o sujeito se adapte, que o sujeito melhore a sua atuação para que não responda civil ou criminalmente por eventual lesão a direito meta-individual. E nessa minha grande maleta, eu tenho uma outra ferramenta que me é muito cara, que me é muito importante. E que maleta é essa? O ajustamento de conduta. E lembrem os senhores, o ajustamento de conduta que não estava na redação original da Lei de Ação Civil Pública. O ajustamento de conduta que surgiu lá no ECA e posteriormente ele foi
incorporado por meio do CDC, ambos regramentos jurídicos de 1990, e colocado lá na Lei de Ação Civil Pública de 85. O ajustamento de conduta, ele vai me permitir fazer o seguinte: olha, senhor prefeito, no exemplo hipotético que nós estamos vendo, o senhor que vem sendo investigado, o senhor que teve suas contas auditadas por meio de uma requisição do Ministério Público, o senhor que por meio dos depoimentos que eu colhi aqui, após o manejo das notificações, também ferramental extrajudicial do Ministério Público, o senhor que recebeu a minha recomendação para bem aplicar as verbas carimbadas da saúde ou da educação e não o fez, o senhor agora tem a última possibilidade de solucionar esse problema sem ser em juízo. O senhor tem a possibilidade agora de fazer comigo um ajustamento de conduta. E nesse ajustamento de conduta, eu não vou abrir mão de nenhum direito. Eu não vou abrir mão, eu, Ministério Público, de nenhum direito meta-individual. E por que o Ministério Público, no ajustamento de conduta, neste acordo que ele faz com as partes que ele está investigando, não pode abrir mão de nenhum direito? Porque o Ministério Público não é o dono, não é o titular deste direito. Vejam, se dermos um passo atrás, se olharmos para trás, vamos perceber o seguinte: de quem é a titularidade do direito meta-individual ou transindividual do meio ambiente equilibrado? Quem é titular deste direito? Quem é dono deste direito? Somos todos nós. Quem é titular de uma administração pública proba, moral e ética? Somos todos nós. Portanto, quando o Ministério Público, após manejar aquelas ferramentas todas que ele tem a seu dispor para solucionar um conflito que diz com direitos meta-individuais, chega ao cabo e ao ponto de ter como último mecanismo o termo de ajustamento de conduta, ele não pode abrir mão desse direito. Ele não pode abrir mão de um pedaço desse direito. O que ele tem que fazer? Permitir que a pessoa investigada, que o violador do direito, se adeque, ajuste a sua conduta, e daí o nome, mas não abrindo mão ou restringindo um direito que não é do Ministério Público. Esse ajustamento de conduta, ele predica prazos para adequação, compensação do que já não pode mais voltar ao status anterior. Ele predica indenizações de quem teve direitos violados, mas ele não autoriza que o Ministério Público abra mão de direito que ele próprio não é titular. Portanto, nós chegamos num ponto em que percebemos, naquele grande mapa do Ministério Público, que nós temos ferramentas que não precisamos ir a juízo para resolver determinadas questões. Bem verdade, e pode parecer verdade, que se nós enxergarmos o inquérito civil público como a doutrina tradicional enxerga, como uma ferramenta, como um instrumento para colher elementos para o ajuizamento da ação civil pública, nós vamos nos desincumbir da nossa função muito mais rapidamente. Mas aí vai sobrar a pergunta: o que quer o Ministério Público? Se desincumbir da função ou garantir resultado efetivo? O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: coisa uma é enxergar no inquérito civil público um paralelo do inquérito policial, de uma investigação que só serve a uma coisa: ajuizamento de ação civil pública. Coisa outra é enxergar no inquérito civil público a possibilidade, e mais na frente falaremos sobre isso, o dever de o Ministério Público, ao manejar aquelas ferramentas de que dispõe, chegar a um bom termo daquilo que ele investiga de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, e aí sim, não se desincumbindo de sua função, mas garantindo efetivamente o direito que cabe ao Ministério Público garantir. É esse o ponto da questão. É não ver mais esse ferramental extrajudicial do Ministério Público como serviente apenas à ação civil pública. É ver esse ferramental como algo independente, como algo capaz de permitir que o Ministério Público chegue ao direito que ele pretende tutelar de forma célere e menos danosa. E aí nós vamos enfrentar esse tema na próxima aula, e os senhores perceberão do porquê que há uma primazia, segundo me parece,
pelo manejo das ferramentas extrajudiciais em detrimento das ferramentas judicializadas. E chegamos, portanto, ao ponto da aula em que eu tenho que chamar os nossos alunos, nossos companheiros da aula de hoje, para ver se eles têm alguma pergunta, e eu abro a palavra aos senhores. Professora, qual o problema em se manejar, por exemplo, uma recomendação ou um termo de ajustamento de conduta sem um prévio inquérito civil público? Veja, nós temos a seguinte situação. Para que serve o inquérito civil público? O inquérito civil público, ele serve para dar ampla ciência e amplo conhecimento daquele fato ao membro do Ministério Público. O inquérito civil público, ele vai me dar a base para o manejo dos instrumentos. E é por isso que eu faço a construção figurada de que esses instrumentos extrajudiciais, a recomendação, o ajustamento de conduta, eles não têm vida própria. Eles vivem dentro de uma maleta. E que maleta é esta? O inquérito civil público. Eu só abro essa maleta para pegar o ferramental quando eu conseguir mapear a situação. Como é que eu vou recomendar que você faça algo se eu não te investiguei para saber se de fato eu tenho que te recomendar? Como é que eu vou sugerir um ajustamento de conduta se eu não fiz uma investigação ampla anterior para saber quais os limites do ajustamento, onde eu posso chegar com o ajustamento, o que eu posso ceder de prazo, como eu farei compensações? Portanto, o inquérito civil público é a maleta. Dentro desta maleta, eu tenho um plexo de ferramentas. E essas ferramentas eu apenas posso manejar abrindo primeiro essa maleta, dentro do inquérito civil. O procedimento de investigação preliminar não pode acabar por maquiar um verdadeiro inquérito, subtraindo-lhe o controle? Olha, a sua pergunta, Renata, é interessante no seguinte sentido. O inquérito civil público, como eu tinha dito no começo, ele é fiscalizado, como de sorte toda atuação extrajudicial do Ministério Público. Ele é fiscalizado por quem? Pelo Conselho Superior do Ministério Público. Para que o Conselho Superior do Ministério Público fiscalize a atuação extrajudicial do Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador da República, ao instaurar o inquérito, ele notifica o Conselho Superior da instauração. E aí ele diz, instaurei o inquérito e, portanto, o senhor pode acompanhar. Se eu não instauro o inquérito, eu posso ter um problema. Qual o problema? O problema do órgão correicional administrativo superior da atuação extrajudicial do Ministério Público não tomar ciência. Então, quando o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de uma resolução, tratou desse ferramental extrajudicial, ele disse o seguinte, olha, se você instaurar inquérito civil público, você vai me notificar Conselho Superior do Ministério Público. Mas se você instaurar um procedimento preliminar ao inquérito civil público, você também vai me notificar. Isso acabava com um problema que poderia acontecer. E qual era o problema? O problema de eu instaurar ou de usar o procedimento preliminar como se fosse inquérito para não dar notícia para o Conselho Superior e ficar alheio ao controle. Portanto, hoje nós já não temos este problema. Chegamos num ponto da aula em que eu tenho com os senhores que resumir a nossa aula de hoje para que os senhores, na próxima aula, possam bem acompanhar essa semana dedicada ao Ministério Público. Começamos a aula de hoje, portanto, tratando deste ferramental de que o Ministério Público recebeu da legislação infraconstitucional e constitucional para desincumbir-se de suas atribuições, mormente as atribuições voltadas para questões cíveis meta-individuais. E defendemos aqui na aula de hoje que o inquérito civil público ele é mais que um inquérito, ele é mais que um assemelhado ao inquérito policial. O inquérito civil público é uma maleta que comporta várias ferramentas para que o Ministério Público possa bem desincumbir-se de suas funções de forma efetiva, garantindo aquilo que efetivamente ele tem que garantir, sem ter que ajuizar ações judiciais. E por que essa é uma preferência? Porque as ações judiciais, e isso é provado e comprovado, principalmente em questões coletivas e meta-individuais, elas são demoradas, elas não são céleres. Portanto, se o Ministério Público quer de fato desincumbir-se e garantir o bem da vida que cabe a ele garantir, ou os bens da vida que cabem a ele garantir, ele deve manejar bem essas ferramentas extrajudiciais, contornar as questões jurídicas
e garantir à população e a toda a gente aquilo que cabe a ele garantir. Encerramos assim a aula de hoje e advirto os senhores que qualquer dúvida pode ser encaminhada para saberdireito@stf.jus.br. As aulas anteriores os senhores podem assistir pelo www.tvjustiça.jus.br. Convido-os a ingressar em sala de aula comigo na próxima aula, onde trataremos da discricionariedade na atuação extrajudicial do Ministério Público. Seguimos na próxima aula. Muito obrigado.